Olá, este é o programa que entrevista os empreendedores de maior sucesso do Brasil. E você é sempre muito bem-vindo. A cada semana eu recebo um convidado de um segmento diferente só para compartilhar experiências empreendedoras. Uma excelente oportunidade para você deixar acentuar ainda mais a sua vontade de fazer dar certo o seu próprio negócio. Eu sou Milena Machado e você, quer empreender? Então fique agora aqui comigo. Hoje vamos falar sobre inovação no mercado imobiliário. A partir das tendências de comportamento social e do cenário econômico mundial, como empreender com êxito em imóveis no Brasil. O meu convidado é Alexandre Laffer, fundador da House, uma empresa de gestão imobiliária com uso de inteligência artificial especializada em moradia por assinatura, que nasceu da construtora Vitacom e desde 2019 já soma mais de 150 mil clientes, mais de 20 mil unidades cadastradas em todas as regiões do Brasil. Alexandre, que prazer te receber, seja muito bem-vindo ao nosso programa e ao nosso canal. Oi Milena, tudo jóia? Que bacana falar aqui. Acho que o assunto que eu mais gosto hoje de falar é sobre empreendedorismo. Então vai ser muito bacana aqui a gente poder compartilhar um pouco dessa jornada com os nossos telespectadores. Ah, que bom! E a gente adora receber entrevistado que curte essa pegada, que é generoso, que conta história, experiência, porque é isso que faz toda a diferença no dia a dia, né? São milhões e milhões de empreendedores, de pequenos e médios negócios, também empreendedores, né? Que dizem empresas de um único funcionário, que é o próprio dono, mais de 90%. Então tem muita gente com sede, com necessidade de empreender que assiste o nosso programa. Eu queria propor da gente começar conceitualmente, explicando para as pessoas que estão nos assistindo qual que é a diferença entre a locação tradicional da moradia por assinatura, para a gente já falar de inovação de cara. Legal, é um conceito muito novo, tá? A gente fala mundialmente em algo que é bastante inovador. Principalmente depois da pandemia, as pessoas buscaram modelos mais flexíveis em que eles pudessem ter uma vida muito mais prática, né? Com muito mais liberdade. Então, a locação tradicional é aquele contrato super engessado, geralmente de 30 meses, que existe uma multa, existe toda uma burocracia relativa a contratos, a como administrar o imóvel. O inquilino, ele tem uma série de trabalhos a serem feitos, né? Você imagina que uma pessoa, quando ela vai para um apartamento por 30 meses, ela tem que transferir a conta de água, a conta de luz, a conta de gás. Então, realmente é algo muito burocrático, que tem uma série de atritos que atrapalham demais a vida daquela pessoa que quer morar. E no pós-pandemia, as pessoas adquiriram um novo hábito, impulsionado também pelo trabalho remoto, de poder morar de uma forma muito mais prática e flexível, por quanto tempo elas quiserem e aonde elas quiserem. Então, você imagina, o trabalho às vezes está remoto, às vezes está híbrido, a pessoa quer morar em outro lugar que pode ser mais barato, pode ter uma qualidade de vida melhor, e a nossa vida ela está tendo um dinamismo, né, uma forma de ser muito mais rápida. Então a pessoa ela quer morar perto do trabalho, às vezes ela quer morar perto da faculdade, a pessoa pode capturar uma oportunidade de trabalho em outro lugar. Então a moradia do novo tempo, a moradia do futuro, ela é flexível, a pessoa tem a liberdade de escolher aonde morar, por quanto tempo morar, e de uma forma muito simples, muito rápida e imediata, sem que ela tenha trabalho e nem burocracia. Sim. Se do ponto de vista do inquilino, né, do usuário do imóvel, o estilo de vida mudou totalmente, do ponto de vista do investidor, vamos chamar assim, mesmo que a pessoa tenha um imóvel, o imóvel da família, né, também mudou para ele a maneira como ele enxerga o imóvel, você percebe um pouco mais de desapego, na hora de você fazer um aconselhamento, a sua empresa fazer um aconselhamento, vamos fazer uma reforminha aqui, vamos decorar desse jeito, as pessoas estão mais abertas a isso? Olha, eu vou te dar um dado que é surpreendente, tá? Mais de 80% dos novos entrantes, né, aquelas pessoas que chegam ao mercado de trabalho, que são os novos moradores, aquela pessoa que precisa de um lugar para morar, não querem mais adquirir um imóvel nos conceitos antigos. Ou seja, as pessoas não querem mais ficar endividadas, né, para comprar um imóvel durante 30, 40 anos, pagando juros exorbitantes durante toda a sua vida produtiva. E as pessoas que querem alugar também não querem ficar engessadas durante um tempo longo, não querem ter toda aquela burocracia, né, fiador, multa, etc. Então essa é uma tendência irreversível e isso tem um significado, né, muito importante para o investidor. Se o investidor ele quer prosperar, ele quer ter rentabilidade, ele precisa estar aberto aos novos tempos. E tem um outro fator super importante que a gente vem de uma época, né, que era assim,
eu quero fazer tudo, né? Era aquele negócio de bricolagem, né? O cliente vai lá, escolhe na loja de material de construção aquilo que ele quer colocar. E hoje a gente está num novo momento, um mundo que é aquele que faça por mim, né? Do it for me. Eu não quero ter trabalho, eu não quero perder tempo, resolva tudo para mim. Então a House, quando ela entra, né, para ajudar o investidor, o nosso lema é: vamos gerar o máximo de rentabilidade sem que o investidor tenha dor de cabeça para auferir o máximo de renda. Então a gente cuida para que o apartamento fique pronto, para que ele tenha o máximo de rentabilidade, a gente cuida do inquilino e todo o trabalho que ele tem é ver a performance daquele imóvel na tela do celular, né? Tudo muito rápido, muito simples, está tudo digitalizado e isso facilita demais, gera confiança, gera transparência e principalmente uma rentabilidade que muitas vezes ela chega ao dobro do que é uma rentabilidade tradicional no modelo antigo. Nossa, que interessante isso. Como é que vocês conseguem, então, tanta rentabilidade? Eu sei que vocês fazem uma gestão com o uso de ferramenta de inteligência artificial e é uma plataforma digital que vocês utilizam, vocês mesmos desenvolveram, não é isso? Isso mesmo, Milena, como não tinha nada parecido, tá? A gente rodou o mundo atrás de um modelo flexível. Então você tinha de um lado a hotelaria, né, que faz diárias, aquele negócio que a gente conhece, e do outro lado você tinha a locação tradicional, e os dois não tinha nada nesse meio tempo, né? Uma pessoa que quer ficar durante 3 meses, 6 meses, ela quer mudar ao longo do período, porque tem um item que é muito legal, por exemplo, eu fiz um contrato de assinatura de 12 meses, e eu tô morando por 3 meses em um determinado lugar. Digamos que eu conheci uma pessoa e quero um apartamento maior, ou vamos ter um filho, por exemplo, a gente quer mudar para um apartamento maior. Não tem problema nenhum. No sistema de assinatura, você simplesmente faz um upgrade ou você pode economizar, né? Então, estamos num mercado difícil, a pessoa precisa economizar um pouco de dinheiro, ela pode ir para um apartamento um pouco menor, um pouco mais barato, numa região que cabe no bolso. Né, e tudo isso é muito importante. Então a gente teve que desenvolver toda uma plataforma, um sistema em que a pessoa aluga por quanto tempo ela quiser, exatamente igual hoje uma plataforma de entretenimento digital. Né? Ela paga com cartão de crédito todos os meses e ela escolhe por quanto tempo ela quer assinar, e isso faz com que fique tudo muito mais prático, é tudo digital, não precisa fazer visita, não tem burocracia, o contrato é feito digitalmente, a experiência para conhecer o imóvel é feita digitalmente, e tem algo muito mais legal, que acho que a gente vai falar aqui ao longo da entrevista, que a House ela fornece uma série de outros serviços que facilitam a vida daquele morador. Então a gente está falando desde um carro por assinatura, uma lavanderia no prédio, um mercado no prédio, isso só para dar alguns exemplos, porque eu não quero dar um spoiler tão grande, mas assim, a experiência é de outro mundo, tá? A pessoa ganha praticidade, ganha tempo para fazer aquilo que ela gosta, aquilo que interessa. Pode ser ficar com a família, ler um livro, estudar, se exercitar. E o nosso sonho é dar mais tempo para as pessoas. Nossa, muito interessante esse conceito que você está trazendo para a gente, porque muda, inclusive, a relação do vínculo, né? Fica vinculado, é o contrato que você falou, que é uma assinatura, mas não exatamente imóvel, né? Você pode flutuar e essas coisas acontecem na vida mesmo. Mudar de emprego e aí precisar morar mais perto ou querer morar mais longe do trabalho, um casamento, a chegada do filho, tudo isso realmente faz muito sentido. Inclusive, quando você falou, né, fazer o downgrade, que é ir para um apartamento um pouco mais barato, né? Não necessariamente menor, mas aquela discussão entre o locatário e o locador, né? Me dá um descontinho, não reajusta esse mês não, e nesse não vai dar para pagar, né? Mas mês que vem a gente se acerta, vamos dividir o mês que está devendo em tantas parcelinhas, muda toda a relação, né? Fica mais fácil de encontrar o inquilino certo para o imóvel certo com esse sistema de assinatura. E aí vocês então, para poder oferecer tudo isso, eu imagino que vocês já estão no Brasil inteiro, é isso? A gente está no Brasil inteiro, né? Foi realmente surpreendente como o conceito caiu no gosto do brasileiro. Então, para você ter ideia, antes da pandemia, a gente estava em São Paulo e começando uma operação no Rio de Janeiro. E agora, há 2 anos depois, a gente está em mais de 120 cidades. Então, realmente é uma expansão vertiginosa, né? Todos os estados. E a gente vê o quanto o brasileiro precisava, né, de uma solução mais prática, o quanto ele estava carente de algo que pudesse atender um novo estilo de vida. E você, né, que é nosso telespectador, Milena, aí você já deve ter ouvido isso muito, né? Eu cansei de ver gente que no meio da pandemia ficou
com o negócio, de certa forma, prejudicado, né? Teve muita coisa fechada. E eu vi gente que estava endividado no cartão de crédito, no cheque especial, pagando lá 10, 12% de juros ao mês. E às vezes precisava mudar de apartamento, talvez economizar um pouquinho para poder salvar o negócio, para poder ter aí as contas equilibradas. Então, o nosso sonho, né, a nossa visão, entre outras, e daí tem a moradia zero, a custo zero também, que essa é uma novidade realmente que vai revolucionar o mercado imobiliário e a moradia, mas a gente ajuda muito, né, as pessoas, as famílias a terem uma forma de morar mais prática. E é a principal despesa, né? Se você pegar a maior conta das pessoas no Brasil é a moradia. Então, se você conseguir melhorar um pouquinho disso, você já resolve e melhora a vida de muita gente em todo o Brasil. Se era algo assim tão latente, né? Porque se teve essa aceitação toda, que bom, né? É um sinal que as pessoas realmente queriam isso, dos dois lados, né? O dono do imóvel e o usuário do imóvel. Por que as imobiliárias tradicionais não tiveram esse senso para poder agilizar e melhorar um pouco? Ficou uma lacuna, né? Porque a House ela vem de um processo de spin-off da Vitacom. Você na Vitacom percebeu isso? Foi assim que aconteceu, né? Exato. A vida do empreendedor, né, já que é o tema principal aqui do nosso programa, a vida do empreendedor, ela consiste em você captar, você ter percepções e ir lá para resolver aquilo que é uma dor de muita gente. Então, na Vitacom é uma incorporadora, né? Uma incorporadora é quem produz os apartamentos, né? O nome bonito, mas na verdade é quem fabrica apartamentos. E na Vitacom a gente estava produzindo 4, 5 mil apartamentos todos os anos e a gente percebeu naquela jornada que muita gente precisava da moradia como um serviço. A gente percebeu essa demanda, percebeu uma dor muito grande também do proprietário, que ele comprava um apartamento para ter renda sem dor de cabeça, né? Ele queria ter aí a renda passiva, praticamente a aposentadoria do brasileiro, só que dava um trabalho, ele não conseguia atingir a rentabilidade, ninguém ajudava ele. Então nós enxergamos dois grandes pontos para empreender, que um é ajudar aquele proprietário investidor a ter rentabilidade sem ter nenhum tipo de trabalho, e o outro, a pessoa que quer morar, ela poder se relacionar com uma plataforma profissional de moradia flexível, né? A gente enxergou essa demanda e acho que o empreendedor é aquele cara que tem coragem, ele vai lá e executa, né? Ele tem a tomada de risco, ele consegue trazer mais gente a bordo, né? Trazer investidores, e aí foi o que a gente fez. Talvez as pessoas enxergassem até, mas muitas vezes não tem coragem de executar. O que eu mais vejo, Milena, hoje no mercado, é que as empresas enxergam, os profissionais enxergam a tendência, só que eles, para mudarem, eles podem ameaçar o próprio negócio. Né? Eu sei fazer tão bem o tradicional, né? Tem casos emblemáticos, aí se a gente pegar na história, acho que os mais famosos, a Blockbuster, a Kodak, né? Que eles tinham negócios muito bem estabelecidos, e para eles fazerem a mudança, né? No caso da Blockbuster, ir para o streaming, ou no caso da Kodak, ir para a fotografia digital, ameaçaria os seus próprios negócios originais. Então, muitas vezes as empresas, né, não conseguem fazer esse movimento e precisa vir alguém de fora, alguém de outro mercado, ou alguém que viu uma tendência para conseguir executar. O que é muito legal do nosso modelo é que ele é colaborativo, né? A gente se associa com as imobiliárias tradicionais, com as administradoras de condomínio, com as outras empresas, para gerar um ecossistema, né, que todo mundo ganha, diferente de outras plataformas ou outros serviços que acabam matando aquele antigo. O nosso caso é totalmente diferente, a gente quer digitalizar e nós precisamos de todo o nosso ecossistema trabalhando de uma forma totalmente colaborativa. Ah, que maravilha. Então, quem estiver nos assistindo que tem uma imobiliária ou que tem um imóvel próprio, consegue usufruir do sistema da plataforma, então, da House, entrar nessa onda com vocês. Perfeito. E tem mais um elemento que a gente não comentou, né, que é o incorporador, que é quem produz os imóveis. Então a gente já conecta a plataforma quando o imóvel está sendo produzido. Então a gente ajuda aquele incorporador a vender mais, a ter mais rentabilidade no seu negócio. Depois nós ajudamos aquela pessoa que comprou também a ter a rentabilidade através da locação, né, sem que ele tenha nenhum trabalho. E o morador ele tem uma experiência incrível de ganhar mais tempo, de ter a flexibilidade, de pagar no cartão de crédito, de ter tudo pronto. E tem mais um grande beneficiário que eu não te contei, que uma parte da receita que a House gera, ela reverte para o condomínio, e a gente tem conseguido já fazer no Brasil condomínios quase a custo zero. Então imagina que sonho, né? Eu não sei você pagar condomínio,
mas eu Pago. pago e eu sei o quanto dói pagar aquela conta todo final de mês. O nosso grande sonho hoje é chegar na moradia e no condomínio a custo zero. Então a gente vem trabalhando insanamente, incessantemente, para conseguir trazer esse grande benefício e aliviar um pouco o bolso do brasileiro com essa tecnologia tão bacana que a gente está trazendo de uma forma pioneira. Que legal! Bom, e aí também diminui um pouco o preconceito, que às vezes quando os vizinhos percebem que aquele imóvel ele tem um contrato de locação temporário, né, assim, de uma curta temporada, as pessoas se sentem ameaçadas, que elas gostam de ter a certeza de conhecerem os vizinhos e tudo. Mas quando o benefício vem para elas também, não só para o dono do imóvel, aí a pegada é outra, né? Então fica uma coisa mais coletiva mesmo, prosperidade coletiva. Sem dúvida. Mas você sabe que a gente nunca teve problema, né? A gente hoje tem toda uma checagem, né, de antecedentes. A plataforma ela vai muito a fundo para saber quem é a pessoa que está alugando. Que legal. E a gente também distingue bastante aqueles prédios que tem uma locação que é um pouco mais curta, né? Aquele negócio de maior rotatividade. 2 então, dias, prédios que têm uma pegada mais de turismo, mais de temporada, daqueles que são mais de moradia. Então, são pessoas que ficam 6 meses, 1 ano. Então, é super tranquilo. Por exemplo, prédios perto de faculdades, as pessoas geralmente contratam durante o ano letivo de 1 ano. Então, essa convivência, ela se dá de uma forma super tranquila. Acho que seja ele proprietário ou locador, eles já entenderam que isso funciona super bem. E daí, quando tem o benefício, né, que você falou de uma forma perfeita, quando ele vê aquilo ali refletir positivamente, aí que as pessoas gostam mesmo, né? É pessoal, eu quero mais house aqui para pagar menos no fim do mês, é isso mesmo. Estende o tapete. Agora, me conta uma coisa, onde é que entra a inteligência artificial, então, nesse processo inteiro? Em que etapas, que tipo de ferramenta de inteligência artificial vocês usam para garantir tudo isso e principalmente para dobrar a rentabilidade, né, dos investidores? Legal. Então, ela entra em vários pontos da nossa jornada, tá? Vou dar alguns exemplos. Então, quando a gente vai alugar um apartamento, a precificação daquele apartamento, ela é dinâmica. Se você pede o carro por aplicativo, quando está chovendo é mais caro, aqui é parecido, tá? Então, quando o mercado está demandando mais, né? Quando existem mais pessoas querendo locar, pode ser uma situação específica, pode ser falta, escassez de novos apartamentos, daí o preço ele sobe para maximizar a rentabilidade daquele proprietário, ou ele diminui, né? Se a gente está no momento de baixa temporada ou de economia mais difícil, ele diminui. Então isso faz com que o apartamento seja muito mais competitivo, aquele preço ele está mudando o tempo todo. A gente distribui, né? A gente oferece os apartamentos em mais de 100 canais digitais no mundo inteiro, e essa administração ela é feita também com inteligência artificial. Então, nós sempre buscamos os canais que buscam o melhor inquilino com o melhor custo. Às vezes é um inquilino de fora do Brasil, às vezes é alguém que é de outro estado, às vezes é alguém que mora, né, que a gente até comentou o caso da faculdade, que às vezes a demanda vem localmente por estar próximo de um hospital, de um centro comercial. Então, a inteligência artificial faz tudo isso. Tem um outro ponto que é muito legal da inteligência artificial. A House, né, a gente estava comentando que ela provê uma série de serviços para a pessoa que mora, tá? Então, a gente falou lá desde o mercadinho, que é autônomo, tem farmácia dentro dos prédios, tem quem cuida do pet, né, do animal de estimação dentro do prédio. Então, a inteligência artificial, ela entende aquilo que a pessoa mais procura, mais quer em um prédio, e a gente busca o serviço de acordo com aquela demanda. Então, às vezes a gente está numa cidade, as pessoas precisam de meios de transporte. Às vezes nós estamos numa cidade litorânea em que a pessoa está lá a turismo, e às vezes ela quer alugar um guarda-sol, por exemplo. Então nós vamos buscar um sistema de locação de guarda-sóis para as pessoas. Então a inteligência artificial, ela nos permite antecipar ou melhorar cada vez mais os serviços baseado nos hábitos de consumo e naquilo que as pessoas querem e desejam nos prédios em que a House está presente. Que legal, muito interessante isso, incrível na verdade. E essas facilidades têm a ver com o app Space que vocês criaram ou não? Sim, então aí que começa essa revolução, né? Então nós começamos fazendo a alocação flexível e daí logo nós percebemos que as pessoas tinham uma demanda muito grande por serviços que resolvem a nossa vida. E aí o conceito, deixa eu até pegar aqui, eu queria mostrar aqui, fazer só para as pessoas entenderem. Eu quero ver, só que eu vou pedir para você mostrar já depois do intervalo. Você sabe o que é isso?
É um telefone, é um tijolão. Ah, o tijolão, ainda bem que você já teve um desse, você é muito nova, né? Eu já Você tem 20 né, anos, já, você não deve... não, mas eu já tive. Você já teve um desse? Já Então, tive. esse telefone, ele só telefonava, né? Ele não tinha É. nenhuma funcionalidade. É um telefone analógico. E daí inventaram um telefone, né? Que é esse, opa, tô com a luz ligada aqui, um telefone que ele tem centenas, milhares hoje de possibilidades. Hoje a gente se comunica, as pessoas se relacionam, compram, vendem, tudo através de aplicativos que a gente coloca no celular. Qual foi a grande revolução? Ao invés de trazer aplicativos para o celular, a gente traz aplicativos para a moradia, para Então os prédios segura. e para os apartamentos. Segura aí que a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta do break você vai explicar isso pra gente, pode ser? Claro. É isso aí, chegou a hora da gente fazer um rápido break, gente, mas no próximo bloco, além do aplicativo Space, que o Alexandre vai contar pra gente, tem muito mais de insights da jornada empreendedora dele, tá bom? Você quer empreender? Volta já já, não saia daí! Estamos de volta com o programa Você Quer Empreender e o meu convidado de hoje é um empresário que está revolucionando o conceito de moradia no Brasil, Alexandre Laffer. Ele é que é o fundador da House, uma empresa pioneira mundialmente em gestão imobiliária inteligente. E na saída do bloco anterior ele estava explicando pra gente, né, o porquê, de onde surgiu a ideia de desenvolver um aplicativo, o AppSpace, justamente para facilitar o dia a dia aí dos moradores, né, dos imóveis que a House gerencia. Ele fez a analogia dos celulares, né, Alexandre? Ficou muito claro pra gente essa nossa vida moderna, mas ainda assim ficou a curiosidade, né? Por que então fazer esse aplicativo? Milena, alguns hardwares, né, que a gente conhece, alguns equipamentos, eles sofreram uma revolução muito grande que mudaram a humanidade. Né? O caso dos microcomputadores, então lá atrás, alguns visionários enxergaram que as pessoas teriam um microcomputador dentro de casa e aquele microcomputador estaria conectado a uma rede e ele teria vários softwares, vários aplicativos que transformariam a vida das pessoas. A mesma coisa aconteceu com o telefone celular. Eles eram telefones que não faziam nada, só faziam uma ligação. Em algum momento foi dada, né, uma evolução que, principalmente o iPhone, né, o Steve Jobs, ele conectou aplicativos, ele tornou aquele telefone conectado e hoje ele resolve infinitas situações da nossa vida. E a nossa visão é muito parecida, né? A nossa casa, o hardware, prédio, apartamento, ele é analógico, ele não faz praticamente nada até hoje, porque a gente acredita que esse hardware, né, esse imóvel, em um futuro muito próximo, vai estar conectado à rede e vai trazer inúmeras soluções para a nossa vida. E com isso a gente ganha mais tempo, ganha mais solução e a nossa vida fica muito mais prática, muito mais prazerosa. Então essa é a nossa visão que a gente já está executando e tornando, além de tudo, mais barato, mais eficiente e tudo na mão, né? Você não precisa nem sair de casa ou do seu prédio para ter uma infinidade de serviços disponíveis. Aí apenas os usuários dos imóveis que vocês gerenciam é que podem usufruir das parcerias que vocês colocam no aplicativo, no AppSpace? Alguns deles são disponíveis, né? Quando a gente faz um prédio, nós enxergamos ele como um hub, né? Como um centro que serve todo o entorno, toda a comodidade. Então, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Dentro dos prédios, hoje, você tem, por exemplo, o carregador de carro elétrico, que ele fica voltado para a área externa. Então, qualquer automóvel pode usar o carregador elétrico de um dos nossos prédios. O carro por assinatura, o carro compartilhado, a bicicleta compartilhada, o mercado, os armários autônomos, né, como aqueles de delivery de comida, eles ficam disponíveis para a comunidade do entorno. Então, quando a gente pensa um prédio, a gente não enxerga apenas as pessoas que moram, mas sim toda a comodidade, toda a comunidade em volta e a comodidade de toda a população de uma cidade, de um bairro. Então, é um modelo muito altruísta, né? Um modelo que visa a melhoria da sociedade como um todo. Sim, sim. E aí, com relação especificamente ao app, por que então desenvolver um app e não deixar que as pessoas se resolvam por si só? Ah, eu já vou ali naquela lavanderia, eu já compro comida de não sei na onde, já alugo o carro ali. Por que reunir tudo? Legal. Primeiro, porque é muito mais prático, mais fácil, né? Você já tem um meio de pagamento, você tem toda a informação, tudo na palma da mão.
E a gente tem, e principalmente em algumas cidades que não tem toda a oferta de serviço, então você não acha uma farmácia próxima e aberta, às vezes você quer por conveniência, né, comprar uma comida congelada, ou você precisa de um item de supermercado, e isso está na sua mão, né, na palma, no seu celular, no aplicativo. Agora tem muitas funcionalidades, né, do aplicativo que estão relacionadas à nossa vida do dia a dia. Então, por exemplo, sabe aquele negócio que toca o interfone e você está saindo do banho ainda molhado, você tem que sair correndo para atender? Já te aconteceu isso, né? Eu tenho certeza. Então, acabou. Hoje a comunicação com a portaria, por exemplo, com a recepção, é feita pelo celular, pelo aplicativo. Então, como se você estivesse num aplicativo de conversa. Você reserva as áreas comuns, né? Então, eu quero reservar a quadra de tênis do prédio ou a sala de coworking. Eu reservo para a minha comodidade pelo aplicativo. Eu quero me relacionar com os outros vizinhos. Até é muito legal, hoje a abertura da porta do seu apartamento é feita pelo celular. Então, se você, por exemplo, tem um convidado, digamos que ele chegou antes na sua casa, ou alguém que vai fazer uma limpeza e você ainda não está em casa, você pode comandar, né, fazer uma abertura remota, não precisa sair com chave no bolso. Quem já não perdeu uma chave também, né, e não conseguiu entrar em casa, acabou. Agora isso está no celular ou remotamente alguém pode abrir a sua fechadura. Então são algumas revoluções, né, que tornam a nossa vida melhor, e é isso que a gente está trazendo, de novo, transformando um prédio que era antigo, analógico, que não fazia nada, em um prédio moderno. E a nossa visão, né, é que todos os prédios, todos os apartamentos no futuro precisam estar conectados, vão precisar de soluções como essa. Nossa, e você falando assim, dá muita vontade já de morar, né? Porque realmente é praticidade, é conforto, é segurança. Essa do interfone no celular eu amei, porque realmente às vezes acontece. Ainda mais uma cidade como São Paulo, sabe que Brasília eu tô amando, né? Eu tô mantendo duas casas, uma em São Paulo e uma em Brasília. E aqui o trânsito flui de uma outra maneira. Mas São Paulo é tão comum a gente chegar um pouquinho atrasado ou bem adiantado, né? Porque você se precaver tanto. E é legal isso também. É um outro estilo de vida realmente. Agora eu tô curiosa para saber se você sempre quis ser empreendedor ou não. Quando que surgiu a ideia de você ter o seu próprio negócio? Porque eu sei que a sua família é de empreendedores, né? Então, Láfia do lado mobiliário, vamos dizer assim, não é isso? E o Franca do lado da construção. Então, o segmento imobiliário é algo que já te atraía, eu suponho. Mas por que não seguir e inovar nos negócios da família ou você optou por ter o seu próprio negócio? Boa, excelente pergunta. Olha, desde muito pequenininho, meus avós são imigrantes, né? Vieram de fora, eles fugiram da Segunda Guerra Mundial, e desde muito pequenininho eu frequentava o comércio, principalmente de imóveis e de roupas aqui em São Paulo, e acho que isso influenciou muito, né, na minha decisão, na minha forma de ser, aquele negócio de estar com o público, de estar vendendo. Meu pai é do mercado imobiliário, então também me lembro desde 12, 13, 14 anos já vender imóveis, então isso também acho que foi muito importante. A pessoa, para ser empreendedora, ela tem que vender, né? A gente começa por aí, que é essencial. Acho que uma das habilidades mais importantes de quem quer empreender é saber vender, né? A empresa que não vende não sobrevive. Acho que essa é uma lição básica. E eu nunca tive carteira assinada. Eu fundei minha primeira empresa com 17, 18 anos. Era uma empresa de tecnologia. A gente fez o Show do Milhão, você lembra? Olha, eu me lembro. Um programa super famoso, né? No SBT, apresentado pelo Silvio Santos aqui no Brasil. Exato. Então, era uma empresa de tecnologia pura. Eu vendi essa empresa ainda bastante jovem. E daí eu comecei uma empresa do mercado imobiliário. E aí, olha que legal, né? Eu tive uma experiência. Eu era um cara que ficava 4, 5 horas por dia dentro de um carro. Minha vida era uma loucura. Em São Paulo, você que é também paulistana, sabe disso, que o trânsito aqui é uma coisa de louco. E quando eu fui morar num apartamento bem pequenininho, eu comecei a fazer os meus trajetos a pé, de bicicleta, e isso me acendeu aí uma luz, né, uma oportunidade de empreender. Eu percebi que a vida podia ser muito melhor numa cidade que tem muito trânsito. Então eu ganhei mais horas no meu dia, comecei a ficar mais saudável, conheci um monte de gente, comecei a entender o comportamento do consumidor, e eu falei, olha, eu quero trazer essa ideia, né, essa vivência para as pessoas, para a sociedade. Eu fiquei tão empolgado que eu escrevi 3 livros que se chamam Como Viver em São Paulo Sem Carro, que é um grande manifesto, né, para poder explicar essa experiência que eu tive. E eu falei, vou empreender e vou trazer a mesma experiência, que as pessoas possam morar pequenas, né, morarem mais compactas, de uma forma mais minimalista, mas que elas possam comprar,
né, o seu apartamento de uma forma que cabe no bolso. E ninguém entendeu muito bem, né? Como é que o cara vai morar pequeno, isso é coisa de gente que não tem dinheiro. Então eu ouvi tudo que você pode imaginar, né? A vida empreendedora é dura, só entenderam o conceito, né? O que a gente estava propondo para o mundo depois do 25º prédio. E a gente criou, né, o termo estúdio. O pessoal fala, não, isso é uma kitnet, ninguém vai querer morar, isso é coisa de quem tá mal de grana e tal. E não, na nossa concepção, eu queria resolver a dor do trânsito. Eu queria que as pessoas pudessem morar perto de onde elas precisassem estar. Pode ser perto da escola, pode ser perto da faculdade, do trabalho, do hospital, se a pessoa trabalha na área de saúde e por aí vai. E isso foi uma grande revolução, né? E foi a Vitacom, eu fundei uma incorporadora hoje que é bastante grande, né? Uma empresa que tem um faturamento e um tamanho que realmente são muito expressivos, e a gente acabou influenciando, né, toda uma geração de empreendedores pelo Brasil todo, um conceito que disseminou, até as pessoas que eram mais críticas no primeiro momento acabaram aderindo. Então essa foi a minha segunda jornada empreendedora, e agora mais recente, né, olhando uma escala nacional, um negócio que tem o poder de mudar todo um mercado, mudar a lógica como a gente mora, o poder de reinventar cidades, que é a House, que eu estou muito feliz e a gente tem tido um sucesso enorme aí, principalmente junto aos incorporadores, que são as pessoas que idealizam, né, os empreendimentos, a forma como a gente vai morar. Sim, sim. Tá sendo muito interessante ouvir você falar, porque eu estou observando bastante, pensando junto enquanto você fala. Quero até destacar aqui um ponto que me chamou a atenção para ajudar a nossa audiência a também se inspirar e se encorajar. Quando você conta como as coisas surgiram, como foi o início da sua jornada empreendedora, fica muito claro para mim que você está sempre atento, você vive com intensidade, com profundidade, observando as coisas, você não está de passagem no mundo, né? Então você tem muita curiosidade, você quer entender as coisas, quer ver o que pode melhorar, e você tem a segurança ou o autoconhecimento de se colocar no meio. É um caso individual, mas poxa, isso aqui deve ser o problema de mais gente, acho que é de um monte de gente, e vai lá pela tua dor, pá, empreende. E acerta. Aí outra coisa que me chama a atenção, que eu vou emendar numa segunda pergunta, é que é a seguinte: você, sua cabeça, sua vivência, know-how, expertise, a família, né, que traz essa ascendência, vamos dizer, de repertório de ferramenta, sozinho caminharia muito bem, mas curiosamente você fez um spin-off com sociedade. Qual que é a importância numa jornada empreendedora da gente ter sócios? Por que a House você tem um sócio? Legal. Milena, olha, para você pensar e ter um sonho muito grande, você não faz sozinho. Então, acho que essa é uma lição que o empreendedor, mais cedo ou mais tarde, aqueles que pensam grande, né, que querem fazer a diferença, vão aprender. Eu aprendi relativamente tarde em relação a pessoas, mas sociedade, eu aprendi logo que eu precisaria ter, né? O mercado imobiliário, ele demanda muito capital. Hoje, as empresas que querem fazer a diferença, que querem escalar, precisam de muito capital. Então, desde da minha primeira empresa, eu tinha sócios que eram sócios, a gente chama de anjos hoje não tinha não tinha essa linguajar, essa conotação. Na Vitacom a gente fez desde pequenos investidores, depois evoluiu para investidores maiores, depois fundos, grandes instituições nacionais, e depois, num segundo momento, instituições internacionais, grandes fundos soberanos de outros países, e isso faz parte da jornada. Na House, a gente tem uma vontade de fazer algo que realmente tem o poder de mudar o mundo. Esse é o nosso sonho grande, mudar o mundo através da moradia, e a gente percebeu que era necessário não ter só o dinheiro, mas também mentes brilhantes, pessoas que tenham experiência nesse tipo de negócio, nesse tipo de jornada empreendedora. Então nós nos associamos desde o comecinho da companhia, ela ainda era pré-operacional, com o mesmo fundo de investimento que investiu na maior plataforma hoje de entretenimento digital, né? Uma plataforma que revolucionou o mercado de entretenimento. Ela criou um modelo completamente novo, escalou para o mundo inteiro. Então a gente falou, olha, se a gente se associar com essa turma, são pessoas brilhantes que já viram isso acontecer, que podem agregar essa visão de mercado e, obviamente, o capital para você poder construir, né? A forma de empreender hoje demanda muito capital, né? Você tem uma certa licença para poder errar um pouco mais, para poder testar novos modelos, e são essas empresas hoje que revolucionam o mundo, essas empresas que têm essa possibilidade de testar, de errar um pouco
para chegar no modelo ideal e naquele modelo que tem o poder de mudar um mercado e uma sociedade. Uhum. Ou seja, a escolha do sócio foi muito estratégica, né? Com base Muito. em conhecimento e tendo bem clara a visão onde se quer chegar. Então, pela sua resposta, eu já imagino, você quer espalhar a House no mundo, né? A gente vai viajar para tudo quanto é lugar, a trabalho, a lazer, etc. A gente vai ver House por lá, não é isso? Ô, Minha, eu vou te falar, olha, muito em breve você vai poder, eu moro em São Paulo, eu vou querer trabalhar uns 3 meses agora da Califórnia ou de Paris, e vai funcionar perfeitamente. Então, as pessoas passam a ser potencialmente, né, cidadãos globais. A gente já vê muita gente indo para outras cidades que tem um custo de vida muito mais barato, né? Tem pessoas que hoje moram numa cidade grande. Por que não passar uma temporada numa cidade litorânea como Florianópolis ou como Rio de Janeiro, ou de repente conhecer uma nova sociedade como Brasília, que tem um outro dinamismo, né? Fazer network e, por que não, também morar um ano em Nova York, simplesmente transferindo a assinatura da tua moradia. Então, é uma forma diferente de pensar, mas muito alinhada com os desejos, né, com o mundo global e com o trabalho remoto e como os profissionais atualmente pensam, né? Experiências hoje valem muito mais, muitas vezes, do que um curso universitário. Você aprende muito mais, produz muito mais e está muito mais conectado com o mundo moderno. Muito bem, a gente vai falar de futuro já já no próximo bloco, viu? Esse papo inspirador e orientador não termina aqui não, já tem mais. Você já ouviu falar sobre imóveis tokenizados? Coisa estranha, né? Mas a gente vai falar disso, você vai entender e vai ver quão atrativo isso é. E também a gente vai falar, vou pedir para o Alexandre contar pra gente, afinal de contas, qual é o grande desafio, né? De investir, de inovar no mercado imobiliário. Ou você quer empreender? Volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Você Quer Empreender. Você está assistindo ao programa que entrevista os maiores empresários do Brasil. Hoje aqui com a gente, Alexandre Laffer, fundador da House. E ele vai contar agora pra gente qual é o grande desafio do segmento imobiliário. Como que é empreender nessa área, não é verdade? Alexandre, conta pra gente qual que é a maior dificuldade de quem quer começar a empreender no ramo imobiliário. Olha, Milena, acho que todo ramo no Brasil ele está sujeito a um cenário de alta volatilidade, né? Você tem aí um país que ele tem os seus desafios, mas por outro lado tem muitas oportunidades, né? Falar um pouquinho do mercado imobiliário, a gente tem um déficit habitacional de quase 9 milhões de moradias e é um privilégio enorme, né? Você está num país que tem um mercado tão grande para ser atendido. Você tem países que eles estão decrescendo, a população diminui. E aqui é o contrário, a gente tem mais pelo menos 20 anos de muita, mas muita demanda. Então é um mercado enorme, um mercado que tem muito a ser feito. Agora você tem dificuldades, né? É um mercado que ele é muito conservador, é um mercado que demanda muito capital, né? Para fazer hoje um empreendimento, facilmente a gente está falando de dezenas de milhões de reais necessários. Então é difícil hoje para um empreendedor que está começando acessar esse montante de capital. É um mercado que demora bastante, né? Ele tem um ciclo longo. Isso para falar para quem vai construir. No nosso caso, né, a House ela não tem R$1 colocado em ativos, né? Então a gente não tem terreno, não tem construção, então é uma empresa muito leve, ela está no mercado de serviços para a gente somar as pessoas que hoje estão no mercado imobiliário e assim criar um sistema colaborativo que traz o futuro, que revoluciona, que melhora a moradia. Então eu diria, talvez, que o nosso maior obstáculo hoje, né, além das questões que são atinentes a todo mundo, o mercado as leis e as questões governamentais, a gente tem uma questão que é a restrição das pessoas ao novo, né? O cérebro do ser humano ele é feito para atuar na zona de conforto. A gente busca aquilo que a gente faz bem, né, aquilo que não toma tanta energia de processamento do cérebro, a gente fica, de certa forma, acomodado. Então, todo modelo que chama o novo, que faz com que as pessoas precisem evoluir, correr atrás, ele geralmente acaba assustando algumas pessoas e é natural. Então, você fazer uma grande transformação exige, primeiro, uma dose de energia muito grande e, principalmente, acho que essa talvez seja uma das maiores dicas aqui para o empreendedor, que é uma paixão, assim, praticamente obsessiva.
Se você não gostar muito, mas muito do negócio que você faz, do negócio que você entrou, dificilmente você vai até o final, né? As pessoas acabam desistindo, a jornada é muito dura, então é preciso muita paixão, muita resiliência, né, para poder continuar no business. Então, acho que essa é uma dica principal, seja completamente apaixonado por aquilo que você faz. Em algum momento você já pensou em desistir ou dar uma adiadinha, assim? Olha, já tive momentos dificílimos, tá? De não saber, às vezes na minha jornada, às vezes como eu ia pagar as contas no fim do mês, ou qual que seria a perspectiva de futuro, ou um problema daqueles que a gente não dorme por noites, mas nunca desistir. E eu acho que talvez a maior característica do empreendedor é não desistir nunca. Ao contrário, né? Quanto mais adversidade, quanto mais soco você leva, mais forte você fica, mais desafiado a conquistar. E acho que isso foi uma das principais características aí ao longo da minha vida, é uma disciplina e eu diria, uma força de vontade, né, para superar os obstáculos e a adversidade praticamente sobrenaturais. Então, acho que essa também é uma característica fundamental de quem quer empreender. Muito bem. Juntando todas essas informações que você passou para mim agora a respeito da demanda do mercado, né, a visão de negócio, a sua vontade de fazer dar certo, de acreditar e de gostar no que faz, e da dificuldade, como você mencionou, do ser humano, né, de se adaptar ou de aceitar as novidades. Foi pensando nisso que quando surgiu a House, vocês também pensaram em criar um fundo imobiliário para poder desenvolver empreendimentos que já surgissem nessa pegada? Naquela época, em 2019, você achava que encontraria resistência? E como é que ficou a história desse fundo? O fundo é uma iniciativa para ser mais um motor, né, mais um dos pontos em que a gente possa ter mais prédios com essa tecnologia. Então, você tem investidores diversos no Brasil todo, pequenos, grandes. O fundo é mais um deles, que tem uma certa representatividade. Então, é mais um motor, mais uma iniciativa que eu acredito muito. Então, o fundo, a gente fez a abertura de capital desse fundo na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, na B3, e é uma iniciativa muito bacana, a gente acredita muito. Obviamente, com a taxa de juros atual, qualquer produto que seja ligado à renda, ele fica bastante amassado, né, como a gente fala no jargão mais popular, mas ele vai ter o seu momento, certamente as taxas vão voltar para um patamar mais adequado. Então, é uma iniciativa que eu acredito bastante e que democratiza, né, a possibilidade de investir a muito mais gente, uma vez que você pode investir pequenos valores, tem lá a governança, tem a bolsa de valores, você pode transacionar aquele fundo quando você quiser. Então, eu acredito muito, acho que é um baita de um produto. E como que chama o fundo para quem se interessou e quiser investir em vocês a partir dele? Ele chama ROSI, né? HOSI 11, né? Esse é o ticker dele que a gente chama na bolsa, mas se você digitar lá House, vai aparecer lá o fundo imobiliário que é da House e é administrado pela House. Muito bem, muito bem. Fica aí a dica. É um jeito de investir, de empreender, enfim, né? Agora, me conta uma coisa. Você falou, me lembrou, né, com a sua resposta, eu tô vendo que vocês já estão dando vários passos em direção ao futuro. Eu sei que vocês fizeram um lançamento recente, no início desse ano, de um prédio em que as pessoas que compravam, que investiam, ganhavam um cashback, né? Era o início da tokenização dos imóveis, vamos dizer assim, né? Achei bastante ousado isso, você mais uma vez inovando, né? Como é que foi esse lançamento, a aceitação? Não pode parar, tem que estar sempre trazendo novo. Cara, foi demais. A tokenização, né? Tem duas tecnologias de Web 3.0 que a gente está muito ativos e tendo resultados incríveis. Uma delas é a tokenização, já vou explicar o que é, e a outra é o metaverso. Então, vamos começar pela tokenização. A tokenização nada mais é do que você pegar um ativo, né, que é um imóvel, pode ser um apartamento, um prédio, ou qualquer outro imóvel, e você transforma ele numa representação digital. Ao invés de você ter um papel, por exemplo, uma escritura, você tem uma representação digital daquele imóvel. E daí você pode, primeiro, picar ele em menores pedacinhos. Então, a pessoa pode ter um pequeno pedacinho de um imóvel para um investimento, por exemplo, R$100 de um imóvel que vale 10 milhões de reais. Então, qualquer pessoa pode ter um pedacinho e ter os direitos e o valor representativo daquele imóvel. Você pode transacionar
entre pessoas, ele tem muito menos custo, tem muito menos burocracia, e foi muito legal. A gente fez um prédio aqui em São Paulo e nós colocamos que a pessoa recebia, ao comprar um apartamento, ela ganhava tokens daquele prédio. E esses tokens, eles te trazem uma receita mensal, e essa receita, ela praticamente zera o custo do condomínio. Então, olha que legal, né? Eu compro um apartamento, eu recebo tokens numa carteira digital, né? Ele tem um valor, pode valorizar no tempo, e ele tem uma entrada de dinheiro todos os meses que abatem do meu condomínio, então eu pago menos condomínio. Então, se eu sou investidor e quero locar, é muito mais interessante para uma pessoa pagar um condomínio baixo, logo a minha rentabilidade é maior. Se eu sou um proprietário e moro, eu pago menos condomínio. Então, foi uma estratégia para que as pessoas começassem a ter contato, a entender o que é a tokenização. E foi bárbaro, porque daí a gente fez uma série de aulas, de webinários, de aculturamento, e isso a gente já levou para o Nordeste, já está levando para outros estados. Então está muito legal essa iniciativa e essa tendência da tokenização imobiliária. Você que não conhece, vale a pena se informar, porque muito em breve, grande parte dos imóveis vai ser negociada, transacionada ou representada por um token. E a segunda iniciativa, Mi, que eu queria comentar é o metaverso. Para você que ainda não entrou, não conhece. Ansiosa para essa realidade, para esse futuro chegar. Então já chegou, esse é o ponto. Eu vejo muita gente ainda um pouco reticente ou até, de certa forma, achando que aquilo ali não vai virar. E aí eu queria falar para vocês uma coisa. A gente fez agora, recentemente, uma venda de mais de R$500 mil, 100% pelo metaverso, e já perdi a conta de quantas locações nós fizemos e executamos 100% do metaverso. Então, a estratégia consiste, nós temos um prédio, a House, que toda a experiência, né, que a gente tem no mundo real, ela está representada no mundo digital. Então, você entra no metaverso, é de graça, não custa nada, você monta um avatar, você pode ficar igual a Milena, você pode fazer lá um look super descolado ali, entrar lá no metaverso. Então, o pessoal é super criativo. E daí, ao entrar no metaverso, você visita o nosso espaço, e aí tem uma série de ativações. A gente já colocou palestra, já teve show de música, DJs, e as pessoas vão lá para se entreter, para conhecer mais sobre um determinado produto. E o time comercial também entra, né? Eles vêm lá uniformizados, vêm aqui com o PIN e tudo mais, e daí eles interagem. Então, assim como você interage hoje na rede social, você hoje, né, fala, vende, coloca lá, posta as coisas, as pessoas entram lá no metaverso, interagem e sai venda, sai negócio. Então, quem ainda não está no metaverso, quem ainda está cético, pode mudar o seu mindset, porque eu acredito que o metaverso é uma evolução do que são hoje as redes sociais, né? Não vai ser apenas um metaverso. Hoje você tem várias redes sociais, cada uma tem geralmente uma especialização, uma é mais de foto, a outra é mais de negócios, assim vai ser no metaverso. E grande parte das transações, das relações humanas, do conhecimento adquirido, vai se dar no metaverso. Então, eu aconselho, né, você que é um empreendedor, ou você que está pensando em empreender, tem uma oportunidade incrível, né, das pessoas serem pioneiras, as pessoas ocuparem espaço numa tendência nova, numa nova tecnologia, que com certeza vai se tornar um dos principais canais de comunicação, de vendas e de negócio. Quero aproveitar essa explicação maravilhosa que o Alexandre deu para vocês. Melhor não poderia ser, viu? Acho que nem se eu trouxesse alguém do segmento de tecnologia e de economia, poderia explicar de uma forma tão assertiva e didática, acessível como você fez. Mas para você que nos assiste, por exemplo, e tem uma concessionária, imagine você ter um carro básico, né? Uma instalação neutra, e você pudesse mudar essa experiência conforme o carro, mas virtualmente, sem precisar ter todos os modelos ali, né? Por exemplo, você que tem uma loja de móveis, uma marcenaria, de repente você quer mostrar como ficaria esse guarda-roupa, ou esse armário, ou essa decoração maravilhosa, então a pessoa vestiria os óculos e passearia por um ambiente
neutro e ela veria como ficaria, né? E eu falei que eu tô super ansiosa para isso, para chegar, porque eu quero ser uma das primeiras a ter aquela casa toda neutra, branca, igual a gente vê em filme, né? Aí veste os óculos, hoje a minha casa tem vista para o paraíso, uma linda praia. Hoje eu tô mais assim na cidade, um prédio em Nova York, sabe? Os meus móveis mudarem também. Eu tô muito ansiosa para esse futuro chegar. E acho que vai ser prático para quem investe também, porque não fica mais naquela neura de ficar decorando o imóvel ou equipando de uma maneira mais generalista, né? Para investir melhor, porque aí cada um vai poder ter do seu jeitinho, usar do seu jeitinho. Sim, é muito mais barato, a experiência é incrível. E olha, nem precisa usar óculos, né? Você tem várias plataformas que você entra no seu computador e navega. É mais prático do que as pessoas imaginam. Então começa pelo básico, né? Não precisa ainda ir para a faixa preta ali, começa na faixa branca, já começa a ter interação, conhecer um pouquinho como é que funciona e vai evoluindo aos poucos. Então essa é uma dica aí, não deixem de conhecer a nova tecnologia. Muita gente sempre vai contra, né? Não, isso aqui não vai funcionar, na minha cidade não. E é ao contrário, hoje a gente tem que estar bem próximo e ser o pioneiro, né? Capturar a oportunidade, como você já deu vários exemplos, e até profissionais liberais, a gente já vê advogados, arquitetos, corretores de imóveis já operando e transacionando através do metaverso. Sim, sim. Esse futuro vai ser muito empolgante, viu? Eu cobri durante 10 anos o setor automotivo na TV e eu me lembro que logo no início, nos anos 2000, 2010, eu fui para o Salão de Tóquio e aí o carro mudava a parte de fora conforme o mood do condutor. Então ele punha a carroceria do jeitinho que ele queria. Eu achei aquilo tão maravilhoso, eu falei, nossa, que legal! Além de ser personalizado, né? Essa flor que tá passando aí sou eu. Já fica prontinho aí que você vai entrar, né, de carona. Mas ao mesmo tempo também acho que mais harmonioso, assim, com tudo, mais integrado, né? Se a gente olha a Terra do alto, ela é uma coisa só. Se a gente está aqui de pertinho, né, a gente vê tudo separado. É gostoso a gente estar integrado, a gente se sentir parte do todo. Gosto da tecnologia por isso. Alexandre, eu amei ter você aqui. Por mim, a gente falaria muito mais, eu tenho mais um monte de pergunta, mas o programa só tem 1 hora. Né, e foi super rápido, mas eu queria deixar um convite para quem for hoje nas cidades onde tem house, né, que conheçam. Acho que vale a pena para abrir a mente, para entender o que é o conceito que a gente está falando. E tem outro ponto, né, que é super importante, que hoje essas tendências elas acontecem muito rápido, né? Você vê novas plataformas, novas tecnologias que você nem percebeu, de repente já virou mainstream, né? Virou já o comportamento habitual das pessoas e hoje não tem mais idade, não tem nenhum tipo de restrição, né? Todo mundo, basta estar aberto, todo mundo pode acessar, conquista todas as pessoas, seja na classe social, na idade, enfim. Eu acho que isso é muito legal, ver o quanto a sociedade, principalmente o brasileiro, está aberto, né? Sabe que as empresas hoje gostam de ter o Brasil como um ponto de testes, porque o brasileiro ele vai muito rápido, ele aceita, ele quer testar, ele está muito aberto ao novo, ao conhecimento. Então, essa é uma característica que a gente tem que aproveitar mais como empreendedores, né? Trazer o novo, aproveitar que o brasileiro é um povo alegre, um povo aberto ao novo, a experimentar, e aí é um ambiente muito fértil para quem quer empreender. Muito bem. Olha, eu quero te dar os parabéns pela sua trajetória empreendedora. Que bom que você tem coragem, tem visão, tem inteligência, iniciativa, é realizador e vai e faz. Que você realize muito mais, empregue mais gente, traga mais novidades, que contribua para a gente colocar o Brasil no lugar que ele merece, né? De destaque perante outros países no mundo, para que a gente possa realmente empreender de uma forma bem assertiva. Então, parabéns, e você foi top com a gente, adorei suas respostas, obrigada pela sua presença e seu tempo precioso, viu? Te agradeço de coração, obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Nada dá mais prazer hoje do que compartilhar, né? Trazer um pouco de volta aquilo que a gente recebeu, devolver com muito prazer para os empreendedores, ajudando. E a gente só vai evoluir como nação, como sociedade, quando a gente tiver bons empreendedores que pensam no próximo, que melhoram a nossa vida. Então essa é uma pequena contribuição e graças a você, ao convite, uma honra estar aqui. Espero que alguma das dicas e dos conceitos possam ajudar
as pessoas que estão ouvindo aqui a gente, tá bom? Obrigado, um beijo grande para você. Obrigada, um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Viu só? Se você quer empreender, está assistindo ao programa certo. E quem já empreende também, porque conhecer uma história de sucesso como essa que o Alexandre Laffer contou pra gente pode mudar tudo, não é? Na próxima semana eu trago mais um convidado inspirador. Quem será, hein? Surpresa! Eu espero você. Tchau!